Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente volante que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Fluminense. Estamos falando de Otávio, 30 anos de idade, jogou os últimos anos pelo Atlético Mineiro e quem sabe pode ser mais um atleta do Flusão. No vídeo de hoje, pessoal, vamos ver um monte de coisas sobre o jogador, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Otávio na temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 30 anos de idade, 1,73 m, jogou todo o ano passado pelo Galo. Vamos lá. 50 jogos, 42 como titular, não marcou gols, deu 2 assistências, 10 passes para finalização, retomou a posse de bola em média 8 vezes a cada 90 minutos, desperdiçou a posse de bola em média 5,7 vezes a cada 90 minutos, ganhou 46% das disputas de bola por cima, acertou 91% dos passes que tentou, tomou 8 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Otávio no ano passado. Torcedor tricolor, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Fluminense, você encontra com desconto. Show? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do meio-campista, né, de Otávio, com a camisa do Atlético Mineiro. Quando a gente olha, pessoal, o número de jogos que ele fez em 2024, a gente tende a achar que ele foi uma peça importantíssima, terminou bem o ano por um time que foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E assim, isso é uma meia-verdade, tá bom? Por mais que ele tenha sido titular durante a maior parte do tempo, realmente, na temporada, ele não termina bem o ano de 2024, assim como todo o time do Atlético Mineiro. Mas, por exemplo, a última vez que ele começa um jogo como titular do Atlético Mineiro foi a partida Galo Juventude, um jogo que antecedeu a final da Libertadores, jogo esse que o Galo usou o time reserva. Então ele foi titular do time reserva do Galo. Dali para frente ele não entra mais em campo. Na temporada de 2024 ele não joga, por exemplo, a final da Libertadores, fica no banco. Os jogos seguintes do Brasileirão ele sequer entra em campo. E quando inicia 2025, pelo menos até o dia que eu estou gravando o vídeo, dia 11 de fevereiro de 2025, ele também não fez nenhum jogo como titular, fez apenas alguns minutos entrando no finalzinho dos jogos. Então, assim, já tem um tempinho que o Otávio já foi uma peça preterida ali no elenco do Atlético Mineiro. Então, assim, não vai chegar em grande fase, por mais que 2024 tenha sido o ano recente da sua carreira que mais vezes ele entrou em campo, tá bom? E será, pessoal, que a parte clínica, a parte física pode ser um ponto de preocupação? Afinal de contas, é mais um atleta aí que vai superar a barreira dos 30 anos de idade em 2025. Então, bora ver a resposta dessa pergunta com o histórico de lesões, pessoal, do Otávio ao longo da sua carreira, e assim, é um mais ou menos, né, pessoal? Um atleta que, por exemplo, em 2021 sofreu muito com lesão, na verdade, com uma lesão, né, teve uma lesão séria no tornozelo, que o afastou dos gramados por 192 dias. Dali para frente, ele conviveu com lesões médias, vamos dizer assim, né? Em 2022, uma lesão na coxa, 51 dias fora. Em 2023, ele nem machuca tanto, assim, tem uma lesão mais de pancada na perna, né? 23 dias afastado. E no ano passado, 2024, já sofre mais um pouco de novo, 69 dias fora, por conta de uma lesão na coxa e outra lesão no ombro. O ombro aqui é uma coisa mais fortuita, né? Não preocupa tanto para a sequência. Então, assim, não é um jogador bichado, como a gente fala na linguagem do futebol, mas é um cara assim que vira e mexe, desfalca um pouquinho por conta de questões físicas, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características sobre o jogador, aqui talvez seja o ponto mais importante e que a gente precisa ter mais atenção quando a gente vai falar sobre o Otávio e, claro, o encaixe no Fluminense. Então vem para a tela, para a gente poder conversar. Mapa de movimentação, mapa de calor do jogador no ano passado. E o Otávio, pessoal, é um primeiro volante
tá bom, pessoal? Como vocês podem perceber, é aquela região das intermediárias que fica mais ocupada pelo jogador. E o Otávio, pessoal, é aquele volante, vamos dizer assim, que ele consegue reunir um pouco de capacidade de destruição, né, de marcação, com aquela capacidade de construção, tá bom? É um volante de mais bola no pé. É um cara que marca razoavelmente bem, ele tem força para fazer esse combate sem bola, e é um cara mais posicional, que gosta de receber a bola para ver o jogo de frente, cartear aquela saída de bola, como a gente gosta de dizer, com diagonal longa, principalmente. Tentar um passe ou outro assim mais incisivo, não é tanto assim, mas tenta de vez em quando um passe mais progressivo. É um volante de capacidade razoável de destruição e capacidade razoável de construção com a bola no pé. Não é um bagre, não é aquele volante que com a bola não entrega nada, não é isso. Por mais que seja um cara que pisa pouquíssimo no terço final de finalização, entrar na área, raramente, tá bom? Um cara que quase nunca faz gol, beleza? Mas é um cara que na primeira fase de construção tem sim capacidade de ajudar. A questão, pessoal, que a gente vai falar sobre isso mais claramente no final do vídeo, é que talvez o elenco do Fluminense já tenha jogadores com esse perfil, né? De marcação razoável, uma capacidade de construção razoável, com uma parte física que vai deixar a desejar, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, esse é mais ou menos o estilo de jogo do Otávio, tá bom? Então vamos desenvolver mais o nosso vídeo para a gente poder ver aonde tem inconsistência aí, tá bom? E sem mais delongas, pessoal, acabei de falar que a parte física do Otávio talvez não seja assim um grande ganho para o Fluminense. Então bora entender isso chamando na tela, para vocês verem comigo, uma análise de GPS, pessoal, do Otávio no Campeonato Brasileiro de 2024, tá bom? Perdão. Tô comparando ele com o Martinelli, que por mais que não seja sempre um primeiro volante, pessoal, no momento que eu tô gravando o vídeo, até aqui, nos jogos mais importantes do ano, foi o titular do Fluminense, nessa função mais de primeiro volante. O Fluminense não tem jogado tanto assim com o primeiro volante destacado, mas se fosse escolher alguém hoje, seria o Martinelli, tá bom? Como a gente pode perceber, fisicamente o Otávio ele perde pro Martinelli em todos os índices, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho para o pessoal que não está acostumado com essa linguagem. Metros por minuto percorrido, que nada mais é do que aquela distância que o cara percorre numa partida. Em média, aqui o Martinelli ficou um pouquinho só na frente do Otávio, com 112,42 metros percorridos por minuto, o Otávio com uma média de 111,98. Daqui para frente vão começar os índices onde o Martinelli se destaca muito mais que o Otávio. Por exemplo, quantidade de vezes que ele passa de 20 km por hora, que é o pique de alta intensidade. Martinelli, 52,78. Otávio, 36,94. E aqui talvez seja outra estatística que chama atenção negativamente, que é a distância em alta intensidade que o cara faz numa partida. Porque às vezes ele dá muitos piques de alta intensidade, mas não consegue traduzir isso numa distância percorrida rodando alto, como a gente fala. O Martinelli, por exemplo, percorre numa partida 665,89 metros acima de 20 km por hora, ou seja, está correndo mesmo, faz essa quilometragem correndo numa partida numa alta intensidade. O Otávio, em média, 461,94. Só para vocês terem ideia, pessoal, o Bernal, que joga hoje pelo Fluminense, ele tem um índice muito próximo a esse do Otávio, tá bom? Fica numa média de 450, mais ou menos, o Bernal. Ou seja, o Otávio ele tem a rotação muito parecida com a do Uruguai, o jovem jogador do Fluminense, que é muito bom jogador, mas a gente sabe que talvez essa parte física seja um ponto baixo do atleta. E na velocidade máxima, o Otávio também fica atrás, 30,8 km por hora de pique máximo, que ele atingiu no ano passado, o Martinelli, 32,3. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, mostrando esse quadro? O Otávio, ele não é aquele tal volante que a gente conversou ao longo dos meses que cobre muito espaço, um volante de alta intensidade, muito veloz. Não é esse jogador, tá bom? É mais um atleta, ele tá mais para Bernal, nesse sentido, como vocês podem ver, do que para Martinelli. Um jogador que sabe jogar com a bola no pé, mas é um jogador lento, é um jogador... O Bernal é alto, né? O Otávio é um jogador baixo, também não é um cara que atinge alta velocidade, não é um jogador que fica o tempo inteiro no campo rodando alto, em alta velocidade. Então tenham em mente, por mais que o Otávio até seja um pouco mais marcador do que os atuais volantes do Fluminense, na parte de intensidade não vai, inclusive não é nem agregar muito, ele não vai sequer agregar mais do que alguns que já estão no plantel. O Otávio está muito próximo do Bernal, nesse sentido, com o agravante que o Otávio tende a piorar isso, né? Vai ficar um ano mais velho, 31 anos de idade. O Bernal, por exemplo, é um jovem, um cara que vai melhorar, um cara que está se adaptando à nossa liga. Então, nessa parte física, é bem provável que durante 2025 até o Bernal supere o Otávio nesse sentido, tá bom? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Se você quiser me dar ainda mais moral, se cadastre na Bet Nacional. Tem o nosso cupom FB Sem Clichê, tem um link na descrição do vídeo. Lembrando sempre, pessoal, os depósitos
na Bet Nacional são a partir de R$1. Então, com responsabilidade, se você for maior de 18 anos, coloca lá pouquinho, R$1 só para você conhecer a plataforma e me ajudar demais o meu trabalho, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, ver como é que foram as suas outras temporadas no Brasil e na França? Bora conferir. Pequeno histórico na carreira, de umas 4 temporadas de Otávio como profissional. Temporada 20-21 pelo Bordeaux, 18 jogos, todos como titular, 1 gol, 7,9 nas retomadas. Temporada 21-22 pelo Bordeaux, 17 jogos, 14 como titular, nenhum gol, 8,7 nas retomadas. Em 2022 pelo Atlético Mineiro, 40 jogos, 29 como titular, nenhum gol, 7,8 nas retomadas. E 2023 pelo Galo, 47 jogos, 40 como titular, nenhum gol, 8,4 nas retomadas. Então, um jogador, pessoal, que quando voltou ao Brasil, principalmente, foi até mais titular do que reserva mesmo, do Atlético Mineiro, mas assim, nunca sendo um grande protagonista, sendo um cara importante no time do Galo, que em 2024 já começou a perder um pouquinho mais de espaço, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação? Otávio chegando para reforçar o Fluminense. Bem, galera, vamos tentar mais uma vez contextualizar. Acho que quase todos os vídeos do Fluminense nessa janela de 2025 a gente falou basicamente a mesma coisa. Tô gravando o vídeo, ainda não sei como vão ser os termos financeiros da negociação, se vai ser empréstimo, se ele vai rescindir, se vão trocar atleta, se o Fluminense vai comprar, quanto vai pagar no jogador. Então eu tô gravando o vídeo sem essa informação, tá bom? Pode ser que isso lá na frente vire um ponto negativo ou positivo da contratação. Mas pensando no Otávio, é um jogador ruim, um bagre, um cara que não tem condição de jogar como ser um titular, por exemplo, num time forte, numa Série A de Campeonato Brasileiro? Não acho que seja o caso. Eu acho que o Otávio, mais que não seja um gênio, é um cara que até compõe bem um grupo. Volante que sabe marcar, sabe fazer a distribuição de passes com uma certa qualificação, não vai te dar terço final, não vai te dar progressão com bola, não vai te dar muita velocidade, dinamismo no meio campo, mas tem algumas valências que em dados momentos podem te ajudar. A questão, pessoal, sem falar de custo, que eu ainda não sei, como eu acabei de falar, é assim, o que o elenco do Fluminense precisa hoje para essa posição? Você analisando um cenário com Bernal, o próprio Wallace Davi, Martinelli, os caras que têm jogado como primeiro volante do Fluminense. São todos volantes que sabem jogar com a bola no pé, assim como o Otávio, mas talvez fique faltando um pouco de pegada na marcação para todos eles e principalmente intensidade, velocidade, capacidade de fazer uma cobertura defensiva, de você fazer um movimento frontal de marcação, de interceptação, de antecipação numa bola, aquela capacidade de recuperação rápida, né? Coisas que os jogadores mais intensos costumam te entregar. Às vezes eles deixam a desejar um pouco com a bola no pé, mas conseguem fazer aquele trabalho intenso de sem bola, principalmente, muito interessante. Eu acho que o Bernal é um cara que no Uruguai ele até entregava isso, aqui no Brasil ainda tem o déficit físico. Eu acho que esse jogador vai melhorar, vai entregar mais ao longo do tempo com a camisa do Fluminense, mas hoje seria a característica mais marcante que falta no elenco do Fluminense. O Otávio, definitivamente, ele vai ser mais um jogador parecido com os que tem no meio-campo do Fluminense, que são jogadores de bom nível, todos eles, o Bernal, o Martinelli, o Wallace Davi é um garoto, mas vai ser um cara de projeção, tenho certeza absoluta. O Otávio é mais um cara, assim, com um pouco mais de idade do que os outros, mais experiente, talvez marque um pouquinho mais, vai correr um pouco menos do que os outros, o Fluminense vai ficar ali, mais ou menos, na mesma situação. Então, por mais que seja um jogador que, tecnicamente, eu acho que até ajuda o Fluminense, pegando o desenho da janela atual do Flu, acredito que não vai vir outro volante depois dessa contratação, eu não consigo ficar feliz, animado com essa contratação, acaba achando uma aposta ruim que o Fluminense está fazendo. A gente viu que tem dinheiro, né? Gastou-se muito na janela, ia gastar com outros atletas que não vieram. Então, assim, o orçamento para fazer algo um pouquinho melhor tinha. Infelizmente, o Fluminense acabou optando numa bola um pouco mais de segurança, por mais que seja um jogador que eu acho que até vai fazer bons jogos ao longo de 2025, dificilmente vai mudar o panorama de um elenco do Fluminense, que tá cheio de jogador bom de composição de elenco e tava faltando talvez um cara para chegar e aumentar um pouco do nível do time titular. Não vai ser o caso do Otávio, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!